Capítulo 375, Sinfonia 2. Quanto tempo fiquei inconsciente? Ele perguntou enquanto cerrava e soltava os punhos várias vezes. Havia algo fora de seu corpo. Quase 3 horas. Solos respondeu. O que é estranho, eu esperava que você precisasse de pelo menos 8 horas para se recuperar. Como você está se sentindo? Como se houvesse uma coceira que eu não consigo coçar. Uma agulha na parte de trás do meu crânio. Lit notou Noki deitado no chão, ainda inconsciente. Ele tinha tantas coisas para perguntar, mas tão pouco tempo. Primeiro, ele curou o jovem Big, então começou a consertar a bagunça que o corpo de Kala estava. Gostaria de poder falar e tratá-la ao mesmo tempo. Meu dia de folga está quase acabando, devo aproveitar cada segundo que porra é essa? Para a surpresa de Lit, ele não só conseguia perceber a força vital de Kala com muito mais clareza do que antes, mas também entender onde ele ou ela havia errado. Era mais sobre ouvir do que ver. A força vital era como uma música tocada por um ser vivo e todo defeito era uma nota amarga. Lit ouviu a melodia tocada pelo corpo do Oigt, guiando seu fluxo ao longo do caminho pretendido, em vez de tentar forçá-lo. A colcha de retalhos cobrindo o núcleo de mana de Kala logo se tornou uma superfície lisa, mesmo deixando algumas energias de sobra para que Lit redirecionasse para a pata esquerda massacrada para acelerar sua recuperação. O procedimento exigiu mais de 1 hora, mas nem Lit nem Kala notaram a passagem do tempo. Lit estava absorvido por sua nova habilidade e a usou para curar seu amigo enquanto aprofundava seu entendimento sobre escultura corporal ao mesmo tempo. A magia de cura de nível 5 não se tornou mais fácil de repente. O scanner foi o mesmo feitiço de antes. No entanto, o núcleo azul permitiu que ele obtivesse todo um novo conjunto de informações que lhe permitiam entender o sopro da vida, em vez de descobri-lo com um processo de tentativa e erro. Kala concentrou-se em si mesma, tentando colocar em prática o que Solos havia explicado a ela. O toque de Lit tornou mais fácil para ela sentir sua força vital. Era como uma massagem suave sobre sua alma que estava aliviando sua dor. Quando Lit terminou, Kala se sentiu exausta, mas aliviada. De alguma forma, ela sabia que sua vida não estava mais em perigo e sua pata, embora ainda estivesse mole, havia parado de doer. Feito, disse Lit. Tudo deve estar bem. Tire alguns dias para descansar. Nenhuma magia permitida. Seu núcleo ainda não se estabeleceu na nova força vital. Se eu fosse você, esperaria até que sua pata funcionasse novamente. Algumas semanas devem ser suficientes. Algumas semanas? Kala resmungou. Ela nunca tirara uma pausa tão longa de sua pesquisa. Algumas horas no máximo. Ela queria se opor e barganhar sua saída, mas depois de olhar para a condição de seus filhos, ela decidiu obedecer. Eu entendo que você está com pressa. Para o que você precisa da minha ajuda? Lit suspirou, esperando que ela acreditasse nele, antes de explicar a ela o problema de reencarnação e a necessidade de conseguir um corpo para Solos. Se Kala ficou surpresa, ela não demonstrou. Noki e Nika eram outra história. Suas bocas quase caíram no chão ao ouvir as palavras de Lit. Para eles, lagartos se tornando dragões era algo plausível. Eles estavam acostumados com as histórias de Scarlet, onde ela matou princesas e resgatou trolls sequestrados. Reencarnação e uma garota em uma pedra foram muito longe para acreditar. Vir até mim foi um movimento certo, Kala respondeu depois de refletir um pouco. Eu simplesmente não entendo por que você se submeteu ao exército dos humanos. Eu não me inscrevi, Lit zumbou. Meu problema não pode ser resolvido com um único feitiço ou um artefato genérico. Se eu tivesse que encontrar uma solução sozinho, nem mesmo a vida prolongada de um desperto seria o suficiente. Tenho apenas uma tentativa de alcançar meu objetivo. Devo fazer valer a pena. Verdade, Kala admitiu, enquanto batia no queixo como uma única garra. Scarlet acumulou séculos de conhecimento, mas mesmo algo comum como virar um lixo é uma grande aposta. Sem os livros dela, eu nem saberia por onde começar. Esse é meu problema. Eu não tenho um ponto de partida.
É por isso que eu tive que fazer os humanos pensarem que precisam de mim mais do que eu preciso deles. Entre a Associação de Magos e o Exército, agora tenho acesso a inúmeros livros, mas ainda não é o suficiente. Eles não confiam em mim o suficiente para me deixar ler os livros de que preciso. Preciso jogar minhas cartas corretamente e usar meu status para acessar áreas proibidas de outra forma. Havia inúmeras ruínas no Reino Grifon. Alguns eram apenas pilhas de poeira e detritos, outros eram lugares de poder. Essas áreas ainda estavam protegidas por barreiras poderosas e apenas os magos do exército sabiam como desativá-las. Por que desperdiçar anos para abrir uma porta quando você poderia simplesmente pegar uma chave emprestada? Lith mostrou a Kala um mapa, apontando para ela as regiões que ele poderia escolher para sua missão como guarda florestal. Meu plano é escolher uma das áreas menos povoadas e com maior número de ruínas. As outras já foram totalmente exploradas. Esperar tropeçar em uma relíquia secreta que ninguém além de mim é capaz de encontrar seria apenas um pensamento positivo. Juntar-me ao exército me dá acesso à lista das ruínas e aos métodos para acessá-las. O problema é que eles são muitos. Você pode pelo menos me apontar a direção certa? Kala mancou até uma das bibliotecas, apontando para Lith um livro grosso com uma capa verde escura. Eu mesmo escolheria, mas sem magia espiritual eu só tenho garras. Ordens médicas. Ela sorriu. Lith pegou o livro e começou a folhear. Você pode realmente entender esse jargão? O tomo estava cheio de runas estranhas que ele nunca tinha visto antes. Claro que não. Quem tem tempo para aprender uma língua morta e enterrada? Coloque um pouco de mana nele. Kala respondeu. Lith fez como solicitado e observou as runas se reorganizarem no idioma comum que os três grandes países compartilhavam. Isso é incrível. Lith deixou escapar inveja. Como Scarlet conseguiu fazer isso? Ela não fez. Ela libertou a maioria desses livros de um lixo louco, mas essa é uma história para outra hora. Leia a partir da página 290. O capítulo contou a história de uma raça esquecida, aonde, milênios atrás, seu conhecimento mágico e científico lhes permitira derrotar todas as doenças. Seu império cresceu em sabedoria e poder, até que o tempo foi o único inimigo que lhes restava. Os Odi tornaram-se arrogantes e tentaram encontrar uma maneira de alcançar a vida eterna. De acordo com o livro, eles começaram a fazer experiências com as raças inferiores para desenvolver um método de transplante de consciência de um corpo velho para um jovem. Milhares de vidas foram perdidas durante os experimentos, mas no final eles conseguiram. Marcou o começo de seu fim. Até aquele momento, os Odi acreditavam que todos se beneficiariam com a pesquisa. Que eles usariam as raças menores como fonte de corpos livres. Seus escalões superiores tinham planos diferentes. Eles consideraram essa ideia revoltante e visavam preservar a pureza de sua linhagem. Enquanto os plebeus recebiam um corpo menor, os nobres começaram a comprar crianças dos menos afortunados entre os Odi para usá-las como vasos. Não demorou muito para que uma guerra civil estourasse, nem para as chamadas raças inferiores explorá-la para exterminar os Odi para sempre. O Odi lançou as bases para os lixos. Kala explicou. Talvez em uma de suas ruínas você possa encontrar algumas pistas para seguir seus passos. Mesmo que não funcione para você, sempre pode ser útil para sua fada do anel escapar de sua jaula. Capítulo 376, Melodias Gêmeas 1. De acordo com o livro, durante a época em que a civilização Odin estava no auge de sua prosperidade, eles governavam uma vasta área no norte que agora fazia parte da fronteira entre o Reino Grifon e o Império Gorgon. As fronteiras eram um dos setores mais perigosos, pois mesmo que os dois países estivessem em paz há séculos, pequenas e médias batalhas eram uma ocorrência comum. A maioria dos pacientes de Lith quando ele trabalhou na academia eram soldados estacionados no norte. Depois de copiar tudo o que é relevante para sua pesquisa que Kala tinha a oferecer, ela e Lith discutiram por um tempo qual era o melhor lugar para começar sua tarefa.
Ela não é uma fada do anel. A propósito, desde sua última fusão mental, Lita estava ciente de que, ao salvar Protetor, ele acidentalmente revelou a existência de Solos para ele. Kala tinha testemunhado a conversa entre Ri e Solos naquela época e ela protegendo Lita inconsciente agora. Manter Kala no escuro era inútil, se não mesmo estúpido. Quanto mais ela sabia, mais útil ela poderia ser. Foi o raciocínio que levou Lita a contar toda a sua história a Wilde. Ela é uma pessoa, assim como eu e você. Solos, estes são Kala, Nouki e Nika. Caras, esta é Solos, minha parceira. Solos tinha sentimentos conflitantes sobre essa situação. Por um lado, ela estava feliz por se tornar uma parte ativa na vida de Lita. Ele já a apresentara à irmã. Kala e seus filhos foram os primeiros amigos que ele fez saber de sua existência. Por outro lado, Kala aprendeu sobre Solos anos atrás, então não significou muito. Prazer em conhecê-la, Solos. Scarlett me falou muito sobre você. Você é o primeiro objeto amaldiçoado que ela poupou. Mesmo depois de ver você em ação, eu não acho que você é um objeto amaldiçoado. Talvez fosse por causa de sua vida mimada, mas Nouki era uma criatura simples. Não demorou muito para se recuperar da surpresa e aceitar Solos como amigo. Como você se encaixa em algo tão pequeno? É doloroso. Como você come? Quais são suas comidas favoritas? As pedras podem trançar. Quantos filhotes você tem? Vocês dois já têm uma prole juntos. Algumas de suas perguntas eram superficiais, outras eram pessoais o suficiente para fazê-la corar. Por último, mas não menos importante, ela não gostava de Nika. Durante o tempo que Lita esteve inconsciente e ela explicou os feitiços para Kala, a vampira se limpou com a magia das trevas. Assim que teve certeza de que sua mãe estava segura, ela foi caçar. Agora ela tinha cabelos negros e olhos verde esmeralda, ambos enfatizados por sua pele pálida. O corpo de Nika não era mais leitoso, mas de uma cor rosada clara. Solos podia apreciar todas as mudanças que a alimentação adequada havia desencadeado porque a vampira ainda estava completamente nua. Ela não era uma beleza estonteante, mas os mortos-vivos conferiam-lhe traços suaves e delicados e mantinha seu corpo tonificado sem um pingo de gordura corporal. Isso também fez suas curvas suaves ficarem incrivelmente animadas. Cada um de seus movimentos era gracioso e sensual, fazendo Solos ficar verde de inveja. No entanto, essa não era a razão pela qual Solos não gostava de Nika. Eu sinto muito, irmã mais velha. Eu não tinha ideia de que ele já era um escravo. Eu realmente sinto muito por me alimentar de sua vida sem sua permissão. A vampira disse dando a Solos uma profunda reverência. Eu não sou um maldito parasita, sou um simbionte. Solos pensou indignado. Nosso relacionamento já está complicado. Ouvi-la chamar Lita de escravo me irrita profundamente. No entanto, se eu esclarecer seu mal-entendido, ela vai voltar a olhar para ele como um bife suculento. Kala não sentia falta de como sua filha era socialmente desajeitada. Se ela quiser se misturar com os humanos, ela deve aprender seus caminhos. Posso pedir a Lita para trazê-la com ele, assim que ele terminar com o exército. Kala pensou. Acho que a melhor região para começar sua pesquisa é a Etoshiana, ela disse. É principalmente composto por terras de ninguém, o que lhe dará a privacidade de que você precisa, e contém várias ruínas. Eu sei porque já estive lá. Existem várias comunidades de mortos-vivos na área que posso apresentar a você. Kala tirou de seu amuleto dimensional pequenos fragmentos de alabastro branco. Eles se transformaram em poeira branca que Kala usou para desenhar várias runas na palma da mão de Lita. As runas brilhantes duraram apenas um momento, deixando a pele de Lita imaculada. Se você alguma vez encontrar mortos-vivos, não lute contra eles. Apenas canalize um mana pura para sua mão e as runas irão ressurgir. Considere isso uma espécie de carta de recomendação. Quando eu conseguir entrar em contato com Scarlett, pedirei a ajuda dela. É provável que ela saiba mais do que eu. Scarlett pode ajudá-lo a restringir sua pesquisa. Obrigado, Kala Lita respondeu. Apesar de todas as boas notícias, ele ainda estava preocupado.
Seu corpo se sentiu estranho desde o momento em que o processo de refino terminou. A princípio, Lee pensou que, tendo seu corpo sofrido grandes mudanças, levaria algum tempo para ele se acostumar com elas. No entanto, o sentimento só estava piorando. Lee usou revigoramento em si mesmo, não encontrando nada em comum. Então ele mudou para Scanner, examinando sua própria força vital. Havia várias cicatrizes de quando ele salvou o protetor. Não importa o quanto Lee tentasse, ele não conseguia se livrar delas. Tudo parecia bem novamente, então Lee parou de usar os olhos e tentou ouvir a melodia produzida por seu corpo. Tantas notas azedas. Acho que cada um representa a força da vida que perdi para sempre. Soa quase como um requiem. Lee suspirou interiormente. Esperar. Solos, você ouviu isso? Sim. Ela respondeu enquanto compartilhava seus sentidos. É como se houvesse uma segunda melodia de fundo. Lee focou na nova melodia, que soou como um bardo alegre. Após várias tentativas, Lee conseguiu reduzir o volume da força vital principal e aumentar a segunda. Junto com a melodia, sua força vital também mudou sua aparência. Se antes se assemelhava a um colosso feito de tijolos vermelhos de Lego e conjunto de montagem, agora parecia uma estrela selada. Havia uma concha externa feita de tijolos pretos, enquanto a parte interna era composta por uma corrente de energia furiosa originária de uma esfera que ele supunha ser seu núcleo de mana. Que diabos? Como é possível para mim ter duas forças vitais? Por que não me sinto diferente? Pensou Lee. É melhor você abrir os olhos, sugeriu Solos. Lee fez as instruções, descobrindo que seu corpo agora estava um pouco acima de 2 metros de altura. Estava coberto de grossas escamas negras e curvas, enquanto suas mãos e pés terminavam em garras afiadas. Solos, o que aconteceu com a armadura Skinwalker? Diga-me que não o destrui. É muito caro perdê-lo de uma maneira tão estúpida. Ter um corpo monstruoso assustava muito menos Lee do que a ideia de ter desperdiçado dinheiro. Não se preocupe, eu guardei no momento em que você começou a mudar. Olhe para si mesmo no espelho. Ela respondeu enquanto conjurava uma superfície refletora feita de gelo. Continua no próximo vídeo.